Linda, 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 maravilhosa. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo super de Deus aí? Amém. Felizes e animados. Olha que benção, né? Hoje nós estamos nos lembrando da Páscoa. E obviamente que todo dia é dia de Páscoa e nós não idolatramos dias. Essa não é uma semana santa, essa é uma semana chamada santa. Todas as semanas são santas, porque todas elas foram santificadas. Mas é bem verdade que, a exemplo do Antigo Testamento, o povo judeu, ele sempre marcava algumas datas e usava até alguns símbolos para se lembrar daquilo que o Senhor tinha feito por eles. Não que nos outros dias eles não devessem lembrar, mas era um recurso pedagógico. Que assim seja conosco, que nós não nos esqueçamos nunca de que Jesus morreu e que Ele ressuscitou. Ele é a nossa ressurreição. Eu recebi um e-mail de algo que o pastor Caio Fábio escreveu, que eu achei muito interessante sobre a Páscoa. Ele começou falando o que Jesus disse. Ele escreve assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que venha morrer no corpo, todavia viverá. E todo aquele que vivendo crer em mim, jamais conhecerá a morte eterna. Nós somos filhos da ressurreição. E se os discípulos se amam, a ressurreição aconteceu. Porém, se os discípulos não se amam, é porque não houve ressurreição para eles. Pois o mundo só crerá na ressurreição se vir o amor ser praticado entre os homens que confessam Jesus, visto que somente o milagre do amor em um mundo de ódio e indiferença é o que dá testemunho acerca da alegação da ressurreição como milagre. É verdade, nós devemos ser a maior prova de que Jesus ressuscitou, e essa prova deve ser o amor de Deus que está em nós, e com esse amor nós amamos uns aos outros. E é por isso que nós vamos continuar, tivemos aqui no outro domingo, nós vamos continuar falando sobre fazer discípulos à imagem e semelhança de Cristo. E vamos falar disso até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas capítulo 4, versículo... Deixa eu pegar aqui, caiu uma coisa aqui. No versículo 19, fazer discípulos à imagem e semelhança de Cristo. Nós estávamos falando sobre isso, e já falamos sobre o primeiro tema, que era no caráter, santidade. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nesta noite? Levante a sua mão. Glória a Deus. Quantos discípulos? Olha, já não faço mais a pergunta quantos cristãos temos aqui hoje, porque fazer parte do cristianismo de hoje não indica necessariamente ser discípulo de Jesus. E aquele que não é discípulo de Jesus, não é de Jesus. Pode fazer parte de uma religião chamada cristianismo, mas só é de Jesus aquele que é discípulo de Jesus, porque não podemos separar as coisas e resolvermos fazer proselitismo, ou seja, religiosos. Nós precisamos fazer discípulos que sejam a imagem de Cristo Jesus. Quantos discípulos nós temos aqui de Jesus hoje? Graças a Deus. No caráter, santidade. Na identidade, amor. E na missão, discipular. Eu não sei com relação a vocês, quantos de vocês... depois que pregamos a respeito do caráter de santidade, isso mudou alguma coisa em vocês. Eu sei que todos os dias eu falo sobre santidade com Deus, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu via uma cena, numa música que eu estava escutando, do Leonardo Gonçalves, de Getsemane. Eu imaginei o sofrimento da mãe de Jesus, quando ele estava como homem, né? Que foi Maria. Maria não é a mãe de Deus, né? Ela é mãe de Jesus. E aí então, Deus não tem mãe, né, gente? Imagina, Deus é pré-existente, não teve alguém que gerou Deus. Mas enquanto o Filho de Deus estava aqui na terra, ele teve uma mãe. Você já pensou no sofrimento daquela mãe ao ver Jesus morrendo? Foi algo assim. E aí eu lembrei-me da santidade de Jesus.
Ele fez tudo aquilo por amor e ele permaneceu santo por amor a nós. E eu fiquei pensando assim, Jesus, eu não quero ser um santo meia boca. Eu não quero ser mais ou menos santo, eu não quero ser meio santo, eu não quero ser 90% santo, eu quero ser 100% santo. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Essa é a minha vontade. Então transforma isso em realidade na minha vida. E eu orei a Deus. Tenho orado todos os dias, porque quando eu preguei, não foi só para os irmãos, foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Porque não adianta só termos informações variadas sobre a palavra de Deus, se essa informação não causar uma transformação em nós. E nós temos que semear hoje algo que nós queremos colher mais para frente. Não adianta a gente querer que tudo aconteça num passe de mágica. Cristianismo, espiritualidade verdadeira não é mágica. Espiritualidade verdadeira é você ter disciplinas espirituais que levem uma transformação na sua vida. Lembrem-se, vocês se lembram quando eu coloquei essa frase? A diferença entre quem você é hoje e quem você será daqui a 5 anos está nas pessoas com que passa seu tempo e nos livros que lê. E é verdade mesmo, se você andar bastante com Deus e querer cada vez mais andar com Deus, você vai ser muito diferente daqui a 5 anos. E se você ler o livro de todos os livros, que é a Bíblia, você será muito diferente. E se lembra que quando eu falei sobre santidade, quando a palavra de Deus nos advertiu, ela nos advertiu porque nós precisamos parar de dar desculpas para o nosso pecado. Até quando nós vamos pecar e ficar dando desculpas, nós devemos confessar e mudar de atitude. Porque afinal de contas, o homem velho, o homem do pecado, ele já morreu. E nós devemos mantê-lo morto, pois o pecado não pode mais nos dominar. Em todo tempo temos de apresentar o corpo a Deus em santidade e vivermos a vida verdadeira, que é a vida de Jesus. Amados irmãos, isso fez alguma diferença na sua vida? Depois que você ouviu essa mensagem, eu fui procurado por algumas pessoas, pastor, que bênção, pastor, olha que coisa maravilhosa. E quando eu falei, por exemplo, sobre roupas, muitas mesmo tem que falar dessa coisa que está uma vergonha, tal, mas você mudou sua vestimenta? Ou continua a mesma coisa? Então entrou por aqui, saiu por aqui, não mudou nada. Porque às vezes é um modismo, vem uma certa onda, vem um certo homem de Deus, e você vai na onda, dali a pouco você volta a ser exatamente o que você era. Isso não é transformação, nós precisamos ter disciplinas espirituais que nos levem a cumprir a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, não porque é um modismo de uma pregação religiosa, mas porque é uma espiritualidade que está mudando a nossa vida. Muita gente falou, é mesmo essa coisa da sexualidade, tal, você passou a ser mais santo na sua sexualidade? Se não entrou por aqui, saiu por aqui, não mudou nada, é só informação. Informação tem que causar um impacto quando ela vem gerada pelo poder do Espírito Santo, e eu creio que Deus está aqui gerando esse poder, e você tem que tomar para si, dizer, não, eu vou fazer isso aí, e isso vai transformar a minha vida. A palavra de Deus hoje, proferida, tem o propósito de que você mude a sua vida, senão a gente vai ficar igual aquilo que nós estávamos falando. Você fica sabendo que muito sal faz mal, mas você continua comendo muito sal. Você fica sabendo que muito açúcar faz mal, mas você continua comendo muito açúcar. Você sabe que o refrigerante faz mal, mas você continua tomando bastante refrigerante. E por aí vai. Aliás, depois que eu disse aquilo, eu recebi um videozinho que eu fiquei assim abismado de o tanto de gordura e docinho que a gente come, sem saber, né? Quanta gordura tem em cada alimento. Mas enfim, todas essas coisas são informações que parece que não mudam muito a nossa vida. Mas o que Deus tem para fazer conosco hoje, nesse tempo de avivamento, é que nós sejamos ministrados pela sua palavra e que a sua palavra mude a nossa vida. Mesmo que sejamos os esquisitos morando no mundo. Sabe por quê? O mundo nos odeia e nós não precisamos tomar a forma do mundo, porque a forma do mundo promove uma forma em nós que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Pessoas continuam gastando rios de dinheiro com coisas que não vão lhes satisfazer.
Formas e formas que não transformam, que só nos moldam para sermos a imagem e semelhança desse mundo. Mas Deus vem com a sua palavra para nos transformar a sua imagem e semelhança. Então a identidade do discípulo tem de ser o amor. Diga comigo, minha identidade. Só pode falar quem é discípulo, tá? Minha identidade é o amor. É verdade, a sua identidade tem que ser o amor. A impressão digital do discípulo é o amor. Que amor? Chegou um fariseu uma vez, e os fariseus estavam querendo provar Jesus, para pegar Jesus em alguma falha, para acusar Jesus, para condenar Jesus, para dizer ele era uma farsa, ele é um herege. E uma vez o discípulo chegou para Jesus e disse assim, na versão de Mateus qual é o maior dos mandamentos? Na versão de Marcos, que não é diferente, apenas o jeito que eles escreveram qual é o mais importante dos mandamentos? É a mesma coisa. E ele diz assim, ele responde aquele fariseu, bom, eu vou te responder qual é o maior dos mandamentos. Todos estavam esperando que ele respondesse, resumisse toda a sua mensagem. E ele disse assim, o resumo dos mandamentos, o maior dos mandamentos, é que você deve fazer uma coisa. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que significa isso, amados irmãos? Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Apenas para dar embasamento bíblico de verdade mesmo, para os irmãos não saberem que eu estou viajando na maionese, as palavras elas são muito semelhantes. Coração, alma, entendimento e forças, tudo quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo o que somos e o que temos, com todas as nossas forças. Mas ele usa a palavra cardia. Apesar de serem palavras semelhantes às que seguirão, talvez essa palavra cardia esteja ligada ao lugar das sensibilidades, mais do que as outras. As afeições, as emoções, aos desejos, aos apetites, às paixões. Você ama o Senhor assim? Eu amo o Senhor assim? Eu posso dizer que eu amo o Senhor com todas as minhas sensibilidades, afeições, emoções, desejos, apetites e paixões? Ontem tinham bastante jovens e adolescentes aqui no culto de sábado, 19 horas, um culto de jovens e adolescentes. Eu estou vendo muitos jovens e adolescentes aqui agora também. E eu perguntei para eles assim, falando em paixão, você lembra de quem? Aí eu perguntei, quem está namorando? E alguns estavam namorando, adolescentes, jovens, estavam, esse nome namoro é meio esquisito, mas um romance de Deus, né? Aí, eles responderam, e aí eu falei, vocês amam mais a Deus, ou a sua namorada e o seu namorado? A quem você ama mais? Não, sim, eu estou me referindo àquela paixão, né? É aquela paixão que faz você esperar, você se desgastar, você fazer uma porção de coisas. Quando você está apaixonado, você faz qualquer coisa, por exemplo, para estar com a pessoa pela qual você está apaixonada. Sim ou não? Eu me lembro que eu andava a pé quilômetros de distância só para estar com a princesa Tânia Mara, enquanto eu não era casado ainda com ela. E eu continuo namorado dela, tá? Aí, eu me lembro que eu fazia. E eu sempre perdi o ônibus que passava, era longe a minha casa da dela. E eu falava, e eu andava, gente, era quadras e quadras. Quando chegavam as duas últimas quadras, pareciam as duas quadras mais longas que existiam para eu chegar. E eu me propunha no meu coração assim, eu não vou mais fazer isso. Eu vou sair na hora certa para pegar o ônibus, para não perder o ônibus e ter que vir a pé. E no outro dia, o que eu fazia? Pegava o ônibus? Não, eu perdi o ônibus.
porque era muito gostoso ficar com ela. Hoje eu tenho todo o tempo para ficar com ela. Quando eu vou voltando para casa, vou chegar lá, a princesa Tânia Mara vai estar me esperando, né? Ou de repente a gente se encontra em alguma coisa, aí a gente sai junto, a gente conversa. Olha, eu e a princesa Tânia Mara, a gente pode ir sozinho, só nós dois, para qualquer lugar, que eu não sei onde a gente acha tudo aquilo de conversa, mas a gente conversa. E eu sou apaixonado por estar perto dela. Nós amamos a Deus assim? Ou a gente precisa ficar fazendo invenção de mensagens? Porque você pode pegar o famoso TSD e fazer dele uma obrigação religiosa. Vai ser super chato. Agora, se você pegar o TSD, o tempo a sós com Deus, e falar assim: Deus, eu amo o Senhor, por isso eu quero estar perto do Senhor, é super diferente. Agora, eu imagino que você, quantos aqui amam a Deus de todo o coração? Levante a mão. Então eu imagino que você, quando estiver chegando perto do tempo de você ficar sozinho no quarto com Deus, para você ler a Bíblia, para você orar, para você colocar aquela música de louvor e adoração, que você gosta tanto que você começa a chorar. Tem algumas músicas que tem essa coisa assim, né? E cada tempo vai mudando. Mas tem algumas músicas que eu já ponho assim, que eu já sei, eu falo assim, isso aqui parece que me conecta mais rápido. E aí eu falo, vou chegar aquela hora, eu vou ficar com Deus. Eu imagino que nós todos sejamos assim, que você não tenha problema de ter tempo a sós com Deus, porque você é tão apaixonado por Deus, você ama Deus de todo o coração, que você quer ter um tempo com Ele, e que você não aguenta chegar àquela hora do dia em que você vai ter um tempo a sós com Deus. É assim? Pelo silêncio dos irmãos, com a maior parte de nós, não é assim. E por isso que nós precisamos de avivamento. Porque nós não estamos como um povo, estou dizendo, como igreja de Deus nesse tempo, nós não estamos amando a Deus de todo o coração. Porque nós não temos sequer tempo para ficar a sós com Deus. A gente ama mais o nosso, se você é menino, você ama mais o seu namorado, quando você é menino, você ama mais a sua namorada, você ama mais o seu filho, a sua filha do que Deus. Só que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é ser discípulo de Jesus. Senão, a gente vai ficar aqui, vocês não sabem que tem de ter tempo a sós com Deus, seus crentes relapsos, não adianta. Você tem que permitir que a sua alma se apaixone por Deus. Sim, porque a próxima palavra é essa, psique, significa alma, o fôlego da vida em nós. Quando Adão estava lá, era o pó da terra, ele estava sem vida, e Deus veio e soprou sobre ele, e Adão se tornou alma vivente. Agora o fôlego de Deus, que é a própria vida, está em Adão. E a Bíblia está dizendo, e Jesus está dizendo, que o mandamento se resume no amor, de amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso fôlego de vida, com toda a nossa vida, nós devemos amar a Deus. Nós amamos a Deus assim? Vamos ver com o que a gente gasta o nosso fôlego de vida? Quantos aqui amam mais a Deus do que o dinheiro? Levante a mão. Quem ama mais a Deus do que o dinheiro? Tem gente já está levantando a mão assim. Lá vem. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós amássemos mais a Deus ao dinheiro, nós daríamos mais tempo a Deus do que correríamos atrás do dinheiro. Mas nós mais corremos atrás do dinheiro do que de Deus. Se não, olha a sua agenda. Não, seja sincero, olha a sua agenda.
É duro isso, né? Eu sei que Deus nos ama tanto que Ele quer falar conosco realidades que que estão nos transformando, nos tirando de um ponto para nos levarmos a um outro. Isso é avivamento. E santidade passa por momentos em que nós temos que ouvir algumas coisas que nos doem, mas que vão nos transformar em pessoas melhores. Porque você é melhor do que você foi ontem. E você será amanhã muito melhor do que você está sendo hoje. Por causa da graça de Deus que está operando em você. Não é porque a gente vai se esforçar, eu tenho que me esforçar, eu vou amar Deus de toda a minha alma. Isso é produção do poder do Espírito Santo na sua vida, exige mais renúncia do que esforço. São verdades que só Jesus poderia dizer. Nós devemos amar a Deus com todo o fôlego de vida que há em nós. A palavra que se segue é a palavra dianoia, no grego significa mente, entendimento, o entendimento da mente. É o centro das habilidades intelectuais, envolve a área do pensamento, se bem que também pode ser traduzido por outras coisas. Como te disse, é uma junção de palavras que talvez queiram significar a mesma coisa. Amados de Deus, você ocupa sua mente com o quê? Você quer ver? Você ama mais a Deus, do que a promoção do seu trabalho? Você ama mais a Deus do que passar naquele concurso que tanto você precisa fazer? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Sabe por quê? A maioria de nós estudamos mais as apostilas para passar num concurso do que a própria palavra de Deus. Como nós amamos a Deus de todo o nosso entendimento? Se nós nem procuramos entendimento da palavra. Se vier um falar uma coisa, é verdade. E vem outro falar outra coisa, é verdade. Vem outro falar uma coisa mais emocionada, é verdade. E a palavra de Deus? Fica onde? Vem um profeta, fala uma coisa, é verdade. Vem outro, fala, é verdade. É o quê? Você tem que ser igual os irmãos lá de Bereia. Você falou, peraí, deixa eu ver se está na palavra. Está na palavra, amém. Não é para ficar questionando, brigando por teologia, não. É você ser uma mulher, é você ser um homem da palavra de Deus, com entendimento do Espírito. Você não vai alcançar a palavra de Deus pela sua mente, só pelo seu intelecto. Não, mas nós temos a mente de Cristo e Deus nos dá entendimento das coisas dele, para que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. O pastor John Clark, professor meu de teologia, ele tinha muitos mestrados, doutorados, ele dizia assim, Ronaldo, sempre no Novo Testamento é alguma coisa assim, já, mas ainda não. A salvação já aconteceu, mas nós estamos desenvolvendo a salvação. A santificação já aconteceu, mas nós estamos desenvolvendo a santidade. E nós precisamos amar a Deus com o nosso entendimento. Porque senão você vira um ser só emocional. E aí não tem entendimento. Saiu daqui, acabou a emoção, acabou você. Procurar a Deus só com o intelecto humano também vai fazer de você um cabeção desse tamanho e vai acontecer aquilo que eu te falei. Nós vamos ter um monte de informações, mas nada disso vai ser aplicado na nossa vida. Jesus ressuscitou, o intelecto diz, amém, é verdade. Aí o que está aqui fala, nossa. Agora, se o intelecto e o coração dizem a mesma coisa, Jesus ressuscitou, amém, é verdade. Não é? Claro, guardadas as devidas proporções das expressões culturais. Agora, veja só, nós devemos amar a Deus assim. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui hoje? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Pela graça de Deus, Deus está trabalhando em você, discípulo. Não se assuste não, nem se desanime não. Porque a palavra de Deus não é para desanimar, gente. Eu fico lendo esses negócios, tem hora que vai me batendo meio uma deprê. Eu falo, Jesus, se o Senhor pediu para fazer isso, estou roubado. Só que é o seguinte,
Quem diz que eu vou conseguir fazer essas coisas na minha própria força? O poder do Espírito Santo está em mim. Nós temos o Espírito Santo em nós. E Ele está promovendo agora, ainda, neste exato momento, uma transformação no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Agora, você está sendo transformado. Agora, está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Você, com relação ao amor, Jesus continua. E Ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E Ele continua dizendo, e ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo, e ao próximo como a si mesmo. E aí Ele termina e diz assim, esse aqui é o maior de todos os mandamentos. É o amor dividido em duas partes. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só que é o seguinte, que tipo que é esse amor que nós devemos nos amar uns aos outros? E aí eu quero que você saia de Mateus e vá para Romanos capítulo 12, a partir do verso 9 até o versículo 21. O discípulo de Jesus ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. O discípulo de Jesus ama a Deus acima de todas as coisas. E o discípulo de Jesus ama o próximo como a si mesmo. Ama o irmão como Cristo amou a cada um de nós. E o que Jesus fez por nós? Ele morreu por nós. Agora preste atenção. Amor não é sentimentalismo barato. É até difícil conceituar o que é amor. Mas nós sabemos quando uma pessoa ama. Porque as atitudes do amor são visíveis. Não são conceitos, são práticas. Você fala mais com a sua boca ou com as suas atitudes? Sim, porque se falar mais com a sua boca, você pode até convencer alguns, mas se você falar mais com as suas atitudes, o seu exemplo, o seu modelo vai arrastar pessoas. Vai arrastar pessoas. E quais são as atitudes de quem ama? As atitudes de quem ama. Você pode ler? Consegue ler o que está escrito ali? Então no 3 todo mundo pode ler? Vamos ler? Vamos lá, tudo, tá? Menos o Romanos 12, 9 e 21 não precisa dizer, você já sabe. Mas vamos dizer tudo isso aí, vamos lá? 1, 2, 3, as atitudes de quem ama. Quem ama é sincero, quem ama honra, quem ama serve, quem ama abençoa, quem ama pacifica. Olha lá, ó, sinceridade, ó. Quem ama é sincero, quem ama honra, quem ama serve, quem ama abençoa, quem ama pacifica. Veja agora uma coisa. Já aconteceu com você, ou só comigo? De às vezes, chegar aquela pessoa que você diz assim, ai, que bom que você chegou. Aquela pessoa que toca a campainha e você olha pelo olho mágico e diz assim, olha só quem está aí. Que o porteiro te avisa quando toca o interfone, você fala, que bênção. E quando você abre a porta, fulano, que prazer em ter você aqui na minha humilde casa. E aí quando ele diz assim, olha, era uma visitinha rápida, eu vou ter que ir embora, e você diz assim, que pena que você vai embora, mas querendo mesmo que ele não mude de ideia, porque se ele falar assim, eu vou ficar mais um pouco, aí você diz, por que eu fui falar isso? Gente, eu estou lendo um livro que fala sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Só a introdução do livro já me... E que o pastor fala, ele é pastor, ele fala justamente isso. Quantas vezes
Eu quis deixar a pessoa falando sozinho, de tão cansado que eu estava. E aquele vem gente, vai gente, e eu falava que era um prazer estar com as pessoas, mas já não me era mais. E aí ele vai contando a história dele, bom, não vou contar, depois você lê o livro. Mas uma das coisas que ele fala é sobre isso, que o amor tem de ser sincero. Se tem alguma coisa para falar, a gente vai falar. Porque não seria falsidade você dizer para uma pessoa, que prazer tê-lo aqui na minha casa, se isso não for verdade? Se você tiver que falar, como as figurinhas, paz irmão, paz querido, mais atrás você tem um instrumento para amar o irmão. A palavra de Deus diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. O amor tem de ser sincero. Nós precisamos mudar, amados. Eu preciso mudar, o amado irmão, a amada irmã precisa mudar, nós precisamos mudar nisso aí. O amor tem que ser sincero. O amor tem que ser sincero. Tem de ser bem sincero. Uma vez um amigo meu foi bem sério comigo, faz tempo que eu não via ele. Ele chegou para mim, eu falei assim, cara, que saudade, estava com saudade dele mesmo. Aí ele falou assim, para te dizer a verdade, verdade mesmo, eu não estava com saudade de você. Falei, obrigado pela sinceridade. Não, mas ele estava bastante estressado, não era o que ele queria expressar. Um consolo para mim aqui, gente. Sabe, esse texto, ele quer dizer uma explicação. A palavra aqui, que diz sobre odiar o que é mal e apegar-se o que é bem, odiar significa se desviar do mal. Tem que ter um forte sentimento de repulsa à hipocrisia. Tem que ser totalmente divorciado da hipocrisia, desse mal. Nós temos que nos apegar ao que é bom, ao que é sincero. A palavra apegar-se significa colar, cimentar, unir-se fortemente. O mesmo vínculo matrimonial, que o vínculo matrimonial. Se bem que isso aqui não cabe muito como exemplo para os nossos dias, porque tem gente trocando de mulher e de marido como se troca às vezes até de carro, né, de alguma coisa assim. Não vou dizer de camisa porque seria demais, mas é mais ou menos por aí. E nós devemos estar divorciados da falta de sinceridade. Quem ama é sincero. Diga comigo, quem ama é sincero. Amém. Você, na sua caminhada, você está em busca de honra própria? Jesus certa vez disse assim, os reis deste mundo, eles procuram ser servidos e honrados, mas com vocês não deve ser assim. Quem ama, em vez de buscar a honra para si, dá honra aos outros. Quem ama honra, veja o que está escrito em Romanos 12, capítulo 12, versículo 10, na segunda parte. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O texto diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Amor fraternal é a tradução da palavra Filadélfia, no grego, que significa afeição do amor fraternal. Resultado, honra ao próximo. Eu amo meu irmão e eu não espero que ele me honre. Eu sempre darei a honra. O cristão jamais deve esperar aplausos. O cristão jamais deve esperar honra para si. Tem que fazer tudo sem querer nada em troca. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. Se nós procuramos honra para nós mesmos, nós estamos enganados a respeito do verdadeiro evangelho, porque quem ama procura dar honra e não receber honra. Quando o seu eu, quando você quer expressar aquelas frases que são conhecidas como, poxa, mas ninguém reconhece,
O fulano faz um negocinho, ele é aplaudido, é honrado. Eu posso fazer 100 vezes mais que ele, que ninguém reconhece o que eu faço. Toma cuidado que o seu eu está com problema, hein? Está fora da sintonia do amor de Deus. Você tem que fazer tudo e não esperar nada em troca. Sabe por quê? Se um dia você fizer alguma coisa que merecer honra e ninguém te der honra, Jesus prometeu, é grande o seu galardão nos céus. Você prefere receber os aplausos de uma multidão ou o aplauso de um só? Você chegar lá diante de Deus e ele falar assim: parabéns, agora toma aqui a tua coroa. Quem já recebeu o aplauso dos homens, já recebeu a sua recompensa. Quem ama, honra. Diga assim: quem ama, honra. Você busca posições superiores para servir ou ser servido? Jesus, vou repetir, disse: olha, os reis dessa terra, eles têm autoridade e buscam autoridade para serem servidos. Mas ele olha para os seus discípulos e diz: mas com vocês não será assim. O maior servirá o menor. Diga assim comigo: no reino de Deus, o maior serve ao menor. Sim que tem que ser. Sim que tem que ser. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Continuando a leitura, diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Amados irmãos, esse texto quer dizer, quando ele diz assim, com zelo, ele está dizendo assim, literalmente, a tradução mais ao pé da letra é: não sejais remissos, não ser vagaroso, lento, demorado, indolente, negligente. Quando é para fazer alguma bondade, quando é para servir alguém, vou lá, né? A Bíblia manda servir, a gente tem que servir. Aí você demora, já foi, fulano? Estou indo. E aí, você já foi fazer tal coisa? Não é para fazer agora? Não, era para fazer. Não é agora não, já era para ter feito. A negligência não ajuda. Paulo está falando assim, com relação ao servir, serve rápido. Aliás, Paulo está dizendo assim: todo tempo esteja pronto em servir. Como que eu posso servir? O que eu posso servir? O que eu posso ser útil? Como é que é? O que eu estou precisando? Gente, quando tem essa cultura é tão bom, né? Você está num lugar onde todo mundo está disposto a servir. Quem ama serve com fervor. Com fervor. Ele não serve porque é obrigação. Não, ele fala assim: eu amo isso aqui, eu estou fazendo o que Jesus mandou eu fazer. Ele serve com fervor. Ele serve como quem escolheu ser escravo. Como Jesus escolheu ser escravo. Jesus foi o servo de todos. E ele fez isso com alegria, que vem da esperança. Não é do que está acontecendo, mas eu espero coisas diferentes. Por isso eu sirvo. Não é segundo as circunstâncias, mas tenho alegria na esperança. Eu sou paciente na tribulação. Eu não desisto de servir porque estou em tribulação. Eu sou paciente, eu continuo servindo. Eu persevero na oração para servir, para interceder por alguém, por ver uma mudança. Eu vou servir em oração. Eu não vou desistir. Quem ama serve, e quem serve quer compartilhar tudo que tem. Quem serve pratica hospitalidade. Estava vendo num site que o Brasil não tem costume de, outros países eles têm costumes assim de hospedar as pessoas, né? Até trocar, eu vou para a sua casa no seu país, você vem para a minha casa no meu país, tem até um filme desse, né? E outros países têm mais esse costume, brasileiro não. Tem lugares em outros países, eu estava vendo que eu acho que é no Canadá, eles alugam até sofá da casa para o cara dormir se tiver um evento assim. Baratinho, só para a pessoa ter possibilidade de ir lá, às vezes nem cobra nada.
Mas no Brasil não, as pessoas são desconfiadas, também com uma certa razão, né? Porque é brasileira. E agora, eles servem, a hospitalidade é o dom de servir. O brasileiro está querendo ser super hospitaleiro na Copa do Mundo, né, gente? Eu até alugo o sofá da minha casa, mas $500 o dia. Assim, bem bonzinho, né? As diárias dos hotéis, assim, o brasileiro é super hospitaleiro, né, gente? Porque as diárias dos hotéis no Rio de Janeiro estão baratinhas no tempo da Copa, né? Gente, o que Paulo está querendo dizer aqui, que não espere servir só quando você sentir, porque aí você vai ser muito vagaroso. Não espere as suas emoções tocar você. Você não é escravo das suas emoções. Não, pastor, mas você está falando aí é verdade. Eu não sou legalista. Não é só porque está falando que eu tenho que fazer que eu vou fazer. Quando eu sentir no meu coração, enganoso é o coração do homem. Sabe quando você vai sentir? Só quando lhe for conveniente. Você tem que servir porque você ama servir, porque você ama Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E Ele mandou você servir e você obedece com alegria. Sabe por quê? Eu acho muito legal uma frase que eu li do John Stott. Ele diz assim: o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. Quem ama é sincero. Quem ama honra. Quem ama serve. Quem ama abençoa. Olha, gente, é profundo esse versículo que nós vamos ler. Ele é pequenininho, versículo 14 do texto que nós estamos lendo, do Romanos 12. Diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. De novo, olha só. Abençoem aqueles que os perseguem. Bastava. Não, mas ele diz assim: abençoem e não os amaldiçoem. Deixa eu só dar uma explicação sobre as palavras. A palavra aqui significa, a primeira parte, que é positiva, significa invocar a bênção de Deus sobre alguém. É uma ação, tem que ser uma ação habitual, sempre você tem que estar fazendo isso. É o presente imperativo, é uma ordem da palavra de Deus. E ao contrário, significa não invocar maldição sobre alguém. Também é presente imperativo com a junção de um advérbio de negação no grego, que significa proibição de você tomar uma ação de amaldiçoar. E a Bíblia está dizendo que isso é a diferença entre aquele que já foi alcançado pela graça de Jesus e daquele que ainda não foi alcançado pela graça de Jesus. Porque todos nós deveríamos ser amaldiçoados por Deus, mas por causa da morte de Jesus na cruz, a nossa Páscoa, Ele não nos amaldiçoou e Ele nos abençoou. Nós devemos fazer a mesma coisa com o nosso próximo, com o nosso irmão. Um dos exemplos mais lindos que eu vejo na história mais recente, sobre amor, eu admiro muito duas pessoas em especial. Uma é a Madre Teresa de Calcutá e a outra é o pastor Martin Luther King. Veja o que disseram dele no seu funeral. Se algum homem conheceu o significado do sofrimento, este foi King. A sua casa foi bombardeada. Viveu durante 13 anos, dia após dia, sob constantes ameaças de morte. Foi maliciosamente acusado de ser comunista, foi falsamente acusado de ser hipócrita, foi esfaqueado por um membro de sua própria raça, foi esmurrado no vestiário de um hotel, foi preso mais de 20 vezes. Uma vez foi profundamente magoado porque os seus amigos o traíram, e não obstante, este homem não guardava amargura em seu coração, nem rancor em sua alma, espírito de vingança em sua mente.
ele andou por este mundo pregando a não violência e o poder redentor do amor. Foram as palavras do Dr. Mays no seu funeral. Martin Luther King e seus amigos estavam determinados a enfrentar o ódio com amor. Então ganhariam não somente a liberdade, como também seus próprios opressores. Lembra Abraham Lincoln, né? E a nossa vitória será uma vitória dupla. John Stott. Amados irmãos, quantas vezes uma pessoa te humilha e você aceita? Você diz assim, não, tudo bem, você vai me humilhar? Mas eu já vi nos arraiais evangélicos, e tem até músicas assim, que a pessoa diz assim, mas esses que me humilharam, um dia vão ver eu liderando. Esses que me humilharam, me colocaram para correr. Vamos ver, um dia eu vou estar pregando, um dia eu vou estar cantando, e as pessoas todas vão estar lá, e elas vão ver a minha vitória, e ele vai ver. Isso é sentimento de vingança. Isso não é cântico de vitória, coisa nenhuma, que me desculpe os autores de tais músicas, mas isso não é cântico de vitória, isso é cântico de vingança. Quer dizer que quem te humilhou, você quer ver que você vai estar por cima e ele lá te aplaudindo? Para aí, que é isso? O seu sentimento é, um dia esses que me humilharam, eu ainda vou lavar os pés deles. Um dia esses que me humilharam porque não têm Jesus, ou não souberam expressar o amor de Deus, eu vou vê-los totalmente restaurados para a glória de Deus, e eu vou ter o prazer de servi-los. Aí não é sentimento de vingança. Abençoe, não amaldiçoe. O texto continua dizendo, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. A minha impressão é que hoje é mais fácil chorar, pode ser uma impressão errada, mas me parece que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Não é verdade que às vezes você tem um amigo do mesmo patamar socioeconômico que você, de repente ele chega lá com um carrão que ele comprou, que você sabe que é muito caro, e aí ele apresenta para você, cara, vem aqui, cara, você vê que legal, olha só, eu comprei um carro, olha que legal. Aí você olha assim e fala assim, parabéns, hein? E lá no fundo você está pensando, poxa Deus, o Senhor foi injusto comigo, eu trabalho que nem ele, mais do que ele, eu dou um duro danado e ele compra um carrão desse, eu estou com aquele carro velho, quantos anos, Senhor? Às vezes a gente vai até mais longe, né? Fala, cara, não é possível, esse cara tem que estar participando de algum esquema do mensalão, porque como que ele pode comprar um carro desse? Ao que me parece, tem sido mais difícil se alegrar com os que se alegram. Por um simples sentimento chamado inveja. João Calvino disse algo muito bonito a respeito disso. Ele disse, deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão, com genuína alegria, é um sentimento de inveja. E deixar de demonstrar tristeza em seu infortúnio é sinal de desumanidade. Vamos ser empáticos, irmãos. Já estou indo para o fim. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Quem ama não é orgulhoso. Não é verdade? Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quem ama, abençoa. Quem ama, se associa a pessoas de posições inferiores para amá-los. Veja o que Calvino disse. Ele diz assim, o antídoto mais eficaz para a cura da arrogância é suprimir uma opinião demasiadamente exagerada acerca de nossa própria sabedoria. Certa vez alguém disse assim, Jesus é uma muleta para os fracos. Aqueles que são desenvolvidos e têm conhecimento e tudo mais, não precisam dessa muleta. E perguntaram ao John Stott qual seria a sua resposta. E ele disse assim, é verdade,
essa afirmação é verdadeira. Jesus é um amuleto, uma muleta para os fracos, para os doentes, uma muleta para quem precisa, uma muleta para quem sente a sua própria miséria, uma muleta. Jesus é verdadeiramente. Afinal de contas, quantos dos homens não são doentes e fracos? E foi falando. Ele disse assim, só que Jesus não pode ser a muleta para os orgulhosos. Jesus não pode curar o orgulhoso. Sabe por quê? O pior doente é o orgulhoso. E ele vai morrer no seu próprio orgulho. Deus tenha misericórdia e que cada um deles seja alcançado pela graça de Deus. E por fim, quem ama pacifica. Agora vejam isso, amados irmãos, isso acho que está no fim a propósito, porque eu e você devemos pensar bastante nisso. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Não faça isso. Se você não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem, você vai glorificar a Deus. Faça o máximo pela paz, faça o máximo pela paz, seja um pacificador, deixe de lado esse senso crítico tão aguçado que separa pessoas. Nem sempre vai ser possível, porque tem pessoas, e como o próprio Jesus disse, o mundo nos odeia, e ele se levantará como nossos inimigos, mas deixe que eles sejam os inimigos, não se faça inimigo de ninguém. É proibido vingar-se, porque Deus é o vingador. E também não é nossa tarefa exigir vingança. Não é nossa tarefa exigir vingança. Imagine se Jesus na cruz, estamos falando de Páscoa, né? Aí Jesus lá na cruz, ó, olha só. Ele vai para o Getsemane orar, os apóstolos não podem fazer uma vigília com ele. Estão cansados, assim como ele estava cansado. Era um momento crucial, eles não entenderam isso. Jesus, tudo bem, perdoou. Ele pega os 3 melhores amigos dele e diz, vocês fiquem aqui orando, mas eles também dormem. E é uma oração que ele precisa de companheiro, e ele sofre com a solidão. Ele acaba de orar no jardim do Getsemane, passou uma noite de vigília, todos nós esperamos libertação e força e vitória, e agora vamos vencer os inimigos. Ele é traído com um beijo. De um dos 12 que andava com ele, ele é traído com um beijo. Ele sai dali e ele já começa a apanhar, e um dos seus amigos, talvez o mais íntimo, o mais próximo, o nega, dizendo, não conheço tal homem. E Jesus agora vê o seu amigo traindo, mas ele continua a sua caminhada. E depois, ele passa por tanta humilhação, que ninguém merecia aquilo. E já sofrendo com muitas dores e muitas dificuldades, ele sobe a cruz, e no momento mais feroz da vida dele, onde ele teria que carregar o pecado de todos sobre ele, ele fala assim, Pai, por que me abandonastes? A dor do abandono. Bom, Jesus tinha todos os motivos para, depois de estar perto, morrendo, ele dizer assim, Pai, o Senhor viu o que eu passei, eu não vou procurar vingança, porque Jesus podia fazer assim, legiões de anjos, acaba com tudo aqui, esse pessoal não merece não, fulmina todo mundo aí. Ele fez isso?
Ele exigiu vingança. Sabe o que ele falou? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quem somos nós para exigirmos vingança de Deus? O seu discípulo Estevão estava sendo apedrejado por falsas acusações, inventaram um monte de mentiras sobre ele, ofenderam a sua própria reputação, e ele estava sendo apedrejado. Ele viu os céus abertos, e segundo a lei, quem derramar sangue terá que ter o seu sangue também derramado. Quem fizer isso injustamente também tem que ter o seu sangue derramado, ele e da sua família. Estevão diz assim: que se cumpra a lei de Moisés. Não, sabe o que ele disse? Não lhes impute este mal. Ou seja, não lhes culpe deste pecado, perdoe-os. Aprendeu ou não com Jesus o que é ser igual a Jesus? Agora, como nós estamos reagindo diante das ofensas? Nós estamos sendo pacificadores? Quem ama pacifica. Fazendo isso, vencemos o mal sem nunca jogarmos o jogo de Satanás, o que seria para nós derrota. Sabe, o convite de amar aos nossos irmãos como Jesus nos amou exige uma palavra bem séria, para resumir e terminar: renúncia. 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 Mas nós nos asseguramos demais com aquilo que conseguimos obter. Martin Luther King disse: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Amados de Deus, uma das lições mais importantes sobre amor que eu vi na minha vida foi quando, numa viagem, eu estava numa igreja e eu ouvi um testemunho de um rapaz. E ele começou a contar o seu testemunho assim: eu era desta igreja e eu me desviei. Eu tinha problema com homossexualismo. Homossexualismo é pecado. E aí, ele foi procurar ajuda com a igreja para sair, porque ele não se sentia bem sendo homossexual, a despeito do que muitos dizem. E cada um tem o direito de pensar o que for sobre o homossexualismo, assim como eu tenho o direito de pensar. Eu sonho com um país que não seja homofóbico, que ame os homossexuais de tal maneira que queiram que eles vivam longe do homossexualismo, porque eles não foram criados para serem homossexuais. Aí aquele rapaz disse isso e ele falou assim: mas eu me desviei, depois de todo o esforço que os irmãos fizeram comigo, eu me desviei. E eu fui para a Itália. Lá na Itália, eu entrei no mundão. E aí eu operei na Itália, coloquei seios. E aí eu operei na Itália, eu fiz silicone do bumbum. E aí também eu fiz lipoaspiração para a barriga ficar fininha, para aparecer as curvas. E eu me transformei num corpo feminino. E depois de um tempo eu voltei para cá. E algumas pessoas me viram, porque eu falei assim: eu vou à igreja, eu preciso de Jesus. E ele entrou na igreja, e ele falou assim: como as pessoas vão me ver, elas vão julgar, e julgar corretamente. Madre Teresa de Calcutá diz que, enquanto nós estamos julgando o nosso irmão, nós não temos tempo para amá-los. E aí ele entrou na igreja, e ele viu como a igreja o recebeu. Ninguém fez nenhuma cara: você viu fulano e tal. E alguém chegou e falou para o pastor: pastor,
sabia que o fulano está aí? Ele voltou e falou, irmão, vamos cercá-lo então, pastor, mas ele está bem diferente, mas ele precisa muito do nosso cuidado. E eles foram e apresentaram. Aquele pastor, sabe o que ele fez? Vocês não vão acreditar, não, vocês vão acreditar sim, porque vocês são crentes, né? Mas é difícil até de acreditar. Ele pegou aquele rapaz tinha gastado tudo que ele tinha com essa vida torta na Itália. E ele não tinha nem onde morar. Sabe o que esse pastor fez? Eu fico pensando, será que faria isso? Ele pôs o homossexual para morar na casa dele, você acredita? Chamou, e ele começou a cuidar daquele irmão, tão querido. E o irmão começou a vir na igreja, e todo mundo sabia que ele estava morando na casa do pastor. Ninguém ficou julgando, nem o pastor, nem esse rapaz. Todos, ele conta uns testemunhos, a igreja inteira estava me amando. Eles estavam tão interessados em mim, que aí um médico, falou assim, você quer mudar? Ele falou, quero, mas não tem dinheiro para fazer isso. Falou assim, não, a parte de cirurgia plástica deixa comigo. Aí os irmãos juntaram, pagaram o hospital, tudo, e vai aparecendo as fotos dele sendo transformado assim. E ele foi falando assim, sabe qual foi a maior transformação ocorrida na minha vida? É que eu senti como esse pastor me amava, e toda a igreja me amava. E aí ele terminou dizendo assim, por isso que vem tanta gente na igreja, porque essa igreja ama tanto. É por isso que tem tanta igreja, tantas vidas aqui na mão desse pastor, porque esse pastor ama tanto. É com esse amor que nós devemos nos amar, para que aquilo ali não seja só uma frase de efeito, uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, mas que nós sejamos conhecidos como primeira igreja batista em Campo Grande, a comunidade do amor. Assim nós devemos nos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Vamos ficar em pé? Nós ouvimos um evangelho às vezes assim, tipo, você quer fugir do inferno, venha para Jesus. As pessoas fogem do inferno, mas o inferno não foge delas. Você precisa de sair do inferno, é verdade, mas o inferno também precisa sair de você. E é o amor de Deus que faz essa cura. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Você quer? Mude sua vida, mude seus hábitos, aplique o seu tempo diferente do que você está aplicando. Como é que você vai ter resultados diferentes se você continuar aplicando o seu tempo nas mesmas coisas que você está aplicando? Os resultados serão os mesmos. É loucura a gente pensar que vai ser diferente. Aplique o seu tempo em amar. Aplique o seu tempo com sinceridade no amor. Aplique o seu tempo em honrar o seu irmão, a sua mãe, o seu pai. Vamos estabelecer uma cultura não de desonra, mas de honra. Vamos servir uns aos outros com amor. Vamos fazer isso. Vamos abençoar uns aos outros. Vamos abençoar. Vamos ser pacificadores. Ore e peça para Deus que você quer viver essa mensagem. Você não quer só ouvir e ganhar como informação. Você quer viver essa mensagem todos os dias da sua vida. Peça isso, se entregue ao amor, renuncie-se. Você foi ferido, Jesus também. Você
Você foi abandonado? Jesus também. Você foi traído? Jesus também. Você foi negado? Jesus também. Você foi humilhado? Jesus também. Ah, mas ele é Jesus. Não pense assim. Jesus sofreu por tudo isso para vencer por você, para dizer que o amor vence a negação, o amor vence a traição, o amor vence a solidão, o amor vence o abandono, o amor vence tudo, porque todas as coisas passarão, mas o amor não. Todos os dons que você imagina ter, todos eles vão passar com o tempo. Mas o amor é o caminho da excelência. Ame a Deus. Ame o seu irmão. Ame. Seja Deus na terra. Porque você tem a essência dele, que é o amor. Porque Deus é amor. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, seja experimentado por cada um de vocês. Que a graça do Filho, que nos amou tanto, mas tanto, ao ponto de morrer numa cruz por nós, tudo que ele viveu por amor, dia após dia. Ele foi santo. Nunca o pecado entrou nele, porque ele sabia que o cordeiro que tinha que ser sacrificado na cruz tinha que ser santo. Que essa graça de Jesus opere na sua vida, esse mesmo amor, em nome de Jesus. Que a comunhão do Espírito nos faça um em amor. Que as consolações do Espírito nos transformem em consoladores em amor. E que o poder, a unção do Espírito venha sobre você, venha sobre a sua casa, venha sobre a nossa igreja. Para que esta nação entenda o que é amar. O que é amar. Vençamos pelo amor. Porque tudo vai passar, mas o amor permanecerá. O amor não pode ser vencido. Ele já venceu. Jesus ressuscitou. Que você receba esse amor no seu coração e viva esse amor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Senhor maravilhoso.